Fala galera, Fábio The Rocks na área, tudo bem? Hoje o assunto que eu vou abordar vai ser o seguinte: gravar em casa utilizando um microfone comum, mas tirando um bom som de voz. Fica ligado comigo aí. Então galera, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, clica lá no sininho para receber as notificações, deixa seu like e também deixa um comentário aí embaixo se você teve dúvida, se você tem algo a acrescentar que seja relevante, por favor, o espaço é todo teu. E o seguinte, durante muito tempo eu vim notando que as pessoas perguntavam, pô, eu queria tirar um som legal da minha voz, mas tem uma certa dificuldade. Então eu separei 4 tópicos bem importantes que eu acho que vai nortear bem aquela pessoa que está atualmente iniciando. Eu não estou falando aqui com pessoas que já têm mega sacada sobre a área de produção, não, estou falando com a galera que está iniciando, assim como eu estou iniciando, e eu peguei determinadas dificuldades no meio do caminho, tive que pesquisar bastante, e eu acho que eu posso ajudar uma galera aí que está querendo produzir, fazer os seus trabalhos, abrir um canal no YouTube, fazer alguma coisa bacana, até mesmo ao vivo, e eu sei que eu posso ajudar. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, falando sobre isso, eu separei 4 coisas aqui que é muito importante a gente entender, a gente ter essa visão. Uma delas é o seguinte: o equipamento, a escolha do equipamento. A segunda coisa é a DAW, o software de gravação que você vai utilizar. É bem legal que você escolha alguma coisa, um software que seja legal, seja não só intuitivo, mas que tenha as ferramentas adequadas para você utilizar o seu, a sua gravação. Né? A execução propriamente dita, ou seja, você lá colocar a sua voz, saber o que você está fazendo, isso é uma coisa bacana também, né? E entender a questão de plugins, a utilização de plugins, a hierarquia desses plugins, né? Então assim, dentro dessa narrativa, eu escolhi aqui, falando sobre equipamentos, vamos lá. Existem diversos tipos de equipamentos e nesse momento agora eu estou falando de placa de som. Computador, é lógico que você vai ter que ter um bom computador, um computador bacana. Você não vai utilizar aí um computador que tenha pouca memória, que tenha HD pequeno. Não, você vai ter um computador adequado. Eu posso até falar isso mais à frente, mas computador especificamente eu não separei para falar aqui nesse vídeo. Mas eu vou falar aqui sobre placas de áudio, microfones, utilização da DAW e a questão dos plugins, né? Então lá, se você tem um bom computador, vamos pular essa fase, e você precisa de uma placa de áudio, ou seja, uma boa placa de áudio hoje para você utilizar. Você tem diversas no mercado, você tem que ver exatamente o tamanho do seu projeto, se aquilo cabe dentro do seu bolso ou não. Né? Você tem uma infinidade de placas de áudio no mercado. Faz uma pesquisa e tenta achar. Por exemplo, Focusrite, M-Audio, Personos, Tascam, Apogee, Behringer, ou seja, são marcas de placas aí de áudio que você pode utilizar. Eu utilizo especificamente uma da Behringer, que é uma UMC22. Ela tem 2 entradas, uma para microfone, também serve para instrumento, né, que é balanceado, e uma outra só para instrumento. Ou seja, é o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer aqui, ela já suporta. Se eu tivesse que partir por um projeto mais audacioso, alguma coisa que eu tivesse que captar, alguma coisa com uma excelência, sem, sei lá, eu partiria aí para uma placa mais pesada, uma Focusrite da vida, partiria, sei lá, para alguma coisa mais pesada aí no mercado. Outra coisa que também eu tive que escolher bem, né, acho que todo mundo aí que é cantor, que já atua profissionalmente, sabe que não vai escolher um microfone ruim, né? Eu estou falando nesse momento de microfones desse aqui, dinâmicos, como esse aqui. Não estou falando de microfones condensadores. Estou falando de você em casa, com um projeto seu, querendo gravar suas prévias, fazer suas músicas, até mesmo covers, e você quer ter um bom som de voz, está aqui um microfone que você pode utilizar, um microfone comum. Eu estou aqui com um Shure SM58 na mão, que é o que eu uso nas minhas gravações. Mas você tem diversos outros no mercado, por exemplo, a gente falou agora da Shure, mas você tem Rode, você tem Sennheiser, você tem Neumann, você tem AKG, você tem Behringer, você tem outras marcas como TSI, Arcano, ou seja, depende daquilo também que você quer fazer. Microfones condensadores, lógico, você vai ter uma melhor captação da tua voz, um melhor trabalho na sua voz. Mas, como a gente está falando aqui da captação de um microfone comum, então eu aconselho de repente um Shure, o TSI é bem legal, a marca Arcano me surpreendeu em algumas coisas, né? Você tem MXL também, que é bem legal, bacana,
Mas você tem que ver aquilo que caiba dentro do teu bolso e a proporção do teu projeto, né? Eu não vou usar um Neumann que custa aí muito caro para fazer uma captação caseira. Assim, meu ponto de vista, né? Estou colocando aqui uma coisa muito pessoal. Então, a escolha de um bom equipamento, placa de áudio, microfone, cabeamento, né? Que você vai ter também, manter os seus cabeamentos sem ruído, né? Se está gerando algum tipo de ruído, alguma coisa, vai lá, troca o cabeamento. Isso aí são coisas que, manutenção básica, para você já obter um bom som de voz aí. Uma coisa que eu separei aqui que é legal, que é o seguinte, é determinar o peso do seu projeto para a escolha desse tipo de equipamento, claro, né? Foi o que eu falei até então. E a DAW, né? Escolher um bom software de gravação. É outra coisa também, existem diversos softwares no mercado, desde Audacity até um Ableton da vida. Você pode utilizar milhões deles aí que existem no mercado, existem gratuitos, não gratuitos, né? Mas eu vou falar aqui alguns. Tem Bitwig, Studio One, tem Ableton, Audacity, Pro Tools, GarageBand, Logic, o Cubase, o FL Studio e o Reaper, por exemplo. Eu separei esses daqui que eu já utilizei, já trabalhei com esses, né? Você tem diversos outros aí no mercado que você pode utilizar, né? Eu utilizo o Reaper aqui. Até eu vou fazer um vídeo baseado no Reaper, né? Então assim, eu utilizo o Reaper, foi você tem um sonar no Cakewalk também, que é muito utilizado aí, bem antigo no mercado. E, pô, funciona perfeitamente, né? Já vi muita gente produzindo aí, com o Cakewalk produzindo muito bem, porque também carrega uma boa biblioteca ali de plugins, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas assim, o Reaper foi o que eu mais gostei, uma interface bem leve, muito semelhante ao Sonar, e eu utilizo o Reaper aqui nas minhas produções, né? Vamos lá. Outra coisa, a escolha do software, ela vai ter... Lógico, você escolher um software, não é que o software já vai ser exatamente aquilo que você precisou para fazer funcionar tudo. Não. Lógico que você vai ter que ter um bom conhecimento, ou um conhecimento pelo menos básico, de como funciona a sua ferramenta, para você saber editar, para você fazer lá a sua gravação devidamente, né? Para saber se está clipando, trabalhar com os volumes, né? As automações ali, né? Que o software proporciona para você. Isso tudo é algo que você vai ter que ter em mente, né? De como trabalhar, principalmente entender a utilização dos plugins, né? Lógico, primeira coisa, acho que eu vou até trocar essa questão. A questão de você colocar bem ou executar bem aquilo que você está fazendo. Se é uma voz, saber a distância, como é que você tem os volumes que você vai estar ali já colocando para a entrada daquele som ali, né? Você saber se está clipando, se está rachando ali, ouvir bem, um bom fone de ouvido também é outra coisa que você tem que ter, né? Aí vamos falar de caixas de monitoração, mas vamos falar de algo básico aqui. Fone de ouvido, microfone comum, coisas que são simples, que é o seu dia a dia que você vai poder utilizar, que é algo que você comumente vai achar aí uma boa loja de instrumentos musicais, você vai achar com facilidade. Então assim, colocação da voz, saber colocar bem a voz ali, saber estudar isso, né? Não colocar a voz de qualquer jeito. A utilização da DAW, ou seja, saber utilizar bem o teu projeto ali dentro do seu software de gravação, dominar um pouco, pelo menos basicamente, aquilo que você vai fazer, saber o que é um input, como é que está a questão do output, onde eu coloco os efeitos, tudo isso vai ajudar você já a ter um bom resultado, né, final aí da sua voz, né, do que você precisa, né? E outra coisa são os plugins, né? Você entender a hierarquia. O que vai ser colocado na minha voz? Como é que ela vai funcionar? Será que o que eu estou utilizando, ela vai mexer muito com o timbre da minha voz, de forma que assim, modifique muito e eu não goste do resultado final, fique algo totalmente out. Então, assim, algo que você tem que entender também como vai funcionar os plugins. E aqui eu separei, né, também alguns nomes de plugins que eu utilizo na produção da minha voz. Vamos lá, coloquei aqui, ó, compressor, isso aí, para todas as vozes especificamente, vai utilizar esses elementos que vão trabalhar a dinâmica, né? Compressor, equalizador, para você equalizar a sua voz lá, colocar ela bacana. Reverb, delay, limiter, DIC, ou seja, tem diversos aplicativos, né, diversos plugins, na verdade, não aplicativo, mas plugins, que você vai utilizar na sua voz para você tornar aquela voz mais encorpada, mais bacana, né,
Fora aí outros, como você tem que utilizar, né? Você pode utilizar, lógico, aquela questão que eu falei, a boa colocação da voz vai assim, determinar também se você vai ter que fazer afinação. Aí eu já estou falando de você, né, utilizar um Melodyne, um autotune, ou seja, alguma coisa que vai trabalhar a afinação da sua voz. É uma outra coisa que também você precisa entender, né? Se você está colocando a tua voz ali bem afinadinha, bacana, não quer dizer que você vai eliminar a afinação da voz, que às vezes você colocou a voz, ela tá bacana, mas ela tá às vezes abaixo um pouquinho dali daquela nota, né? Ela tá um pouquinho no coma da coisa ali, mas você pode literalmente usar um programa como o Melodyne para você jogar ela para o lugar certo. Às vezes é posicionamento de ar, coisas desse tipo que podem acontecer. Tem muita gente que condena aí, porque o cantor utiliza autotune, utiliza não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, são ferramentas que não trabalham praticamente só afinação. Elas trabalham diversos outros tipos de coisas, tem, inclusive até mesmo a dinâmica de como você colocou a tua voz ali naquela coisa. Então assim, afinadores de voz, pelo amor de Deus, afinem suas vozes, trabalhem com Melodyne, trabalhem com programas de afinação para não sair aquela coisa ruim no final, né? Então assim, todo programa, todo cantor, toda pessoa que tem que ir lá colocar, por mais que cante afinado, dá uma passadinha para ver onde houve as margens de erro. Se for algo gritante, volta, regrava, bicho, vai lá. Tá vendo que algo que está saindo, o ouvido tem que estar funcionando aí, regrava, entendeu? Depois passa de novo lá, vê se ficou legal, casa com a tua música, vai ter um resultado, cara. Tem que ser um resultado top, entendeu? Não é aquela coisa, tipo, a física cantei de qualquer jeito aqui, vou lá afinar, vai ficar uma beleza. Não, isso aí eu condeno. Canta direito, posiciona a tua voz, coloca ela direitinho ali, percebe se está dentro da tonalidade certa, daquilo que você está fazendo. Se está legal ali, está bacana, tem um resultado que você sabe que vai ser 100% bacana, vai lá, utiliza os programas para dar exatamente a função que ele precisa, né? Chegar nas tonalidades certinhas ali, deixar tudo retilíneo para ficar uma coisa bacana, né? E aproveitando esse vídeo aqui, eu vou abrir o Reaper, né, numa parte aqui para a gente poder estar conversando sobre os plugins, conversando sobre todo o aparato que eu utilizo para a gravação da voz. Eu vou abrir um projeto que eu já fiz, então você vai ver esse mesmo projeto, ou seja, como eu coloquei a voz, como ela vai ficar com os efeitos, sem os efeitos, né? Você vai ver que ela vai cair a qualidade, não a qualidade, mas os volumes vão cair, e assim que você abre utilizando todos os plugins de forma correta, você vai ver que a voz ela ganha um corpo, ela ganha uma dimensão, e isso fica muito bacana. Então fica comigo aí, eu vou estar fazendo um vídeo agora totalmente voltado em cima da DAW para você dar uma olhadinha como funciona. Então, galera, como eu havia dito que eu abriria aqui, né, uma sessão aqui que eu gravei de uma música que está até aqui no canal, que é a música Essência, eu abriria para que nós pudéssemos ver tanto a interface quanto a parte de captação da voz, né? No caso não vai ser uma captação de voz, a voz já está captada, mas a função, né, especificamente dos plugins, né? Eles sem os efeitos, com os efeitos, e abrir aqui o plugin que eu utilizo, que neste caso aqui eu estou utilizando o Reaper como software de gravação, e o plugin que eu utilizo para voz aqui é o Isotope Nectar. É maravilhoso, muito bacana para utilizar, já vem com uns presets que são bem legais, e eu utilizei aqui um preset chamado Classic Rock. Lógico que eu mexi, eu dei uma ajustada nos padrões ali para que ficasse bacana. Então eu vou abrir aqui, esse aqui é o nosso som, né, que a gente está fazendo. Então eu vou abrir aqui para que a gente possa estar escutando o áudio, né, ele está mutado aqui, você está vendo como está mais escuro, né. Se eu desmutar aqui a gente vai conseguir ver e ouvir o áudio, né, do que está gravado aqui dentro. Então, vamos lá. Então, pessoal, conforme eu havia dito, eu estou abrindo aqui, vai começar a música, esse é o Reaper em funcionamento. Vai começar a música que eu gravei, que chama-se Essência. Essa música está aqui no canal, você pode escutá-la depois do resultado. E eu tenho aqui os canais de violões que eu gravei, né? Gravei os violões algumas vezes para que desse essa encorpada, né? E aqui embaixo eu tenho a minha voz. Aqui está o canal de efeitos que eu estou utilizando e aqui a captação da voz. Tá vendo que está bem bacana. Eu gravei de forma estéreo para ficar uma coisa bacana.
E eu vou pegar aqui e vou abrir o plugin. Esse é o plugin que é o Isotope Nectar que eu estou utilizando. E aqui está a sequência hierárquica que eu utilizei. Compressor, equalizador, Deisser, Reverb, Limiter, o FX e o Gator. Eu aproveitei essa hierarquia, eu utilizei essa organização dos plugins para ficar um som de voz legal. Aqui está o compressor, né, que eu estou utilizando. Nesse é o volume, ou seja, o que ele está fazendo? Trabalhando a dinâmica da minha voz. Você pode ver os gráficos aqui, que ele vai trabalhando a dinâmica da minha voz, baixando, aumentando onde tem que aumentar, criando uma dinâmica bacana na minha voz. Quanto mais eu utilizar aqui o compressor, comprimir mais ele vai comprimir até, de repente, suprimir algumas coisas quando eu for finalizando, e de repente pode até sumir algumas formas que eu esteja fazendo ali na minha voz, pode até sumir. Esse é o equalizador que eu estou utilizando, né? Enquanto a voz estiver fazendo, ele vai criando uns gráficos aqui, mas foi o gráfico que eu utilizei para timbrar a minha voz conforme eu queria, você ouviu aí, né? O Deisser, por exemplo, eu estou utilizando ele em torno de 5.800, justamente para trabalhar a dinâmica de volume da minha voz. Como eu disse, o Deisser ele tem uma função de como se imagina, como se uma pessoa estivesse com a mão ali no fader, né? no volume, e quando eu você pode ver aqui nessa música, ela tem muito punch, muita colocação vocal ali, bastante volume de voz, né? Então, o Deisser trabalharia mais ou menos essa dinâmica aí para que não excedesse, não criasse picos ali, né? E a voz permanecesse dentro do mesmo lugar. A mesma coisa acontece com, né, o compressor também é um plugin de dinâmica, vai trabalhar esses volumes ali, né? Então, a gente está falando, olha quanto, né, quanto plugin de dinâmica, compressor, o Deisser, o Limiter, trabalhando as dinâmicas aí. Né? A diferença é que o compressor realmente ele vai trabalhar essa questão dos volumes, o Deisser ele vai ter uma percepção e vai praticamente ele trabalhar a questão também dessa dinâmica de volumes, trabalhando uma percepção ali, né? Não um preset pré-determinado, mas uma percepção dos volumes, é como se alguém tivesse realmente com a mão no fader ali trabalhando, ou seja, quase em real time. O reverb que eu utilizei, eu criei uma sala, você pode ver que essa sala, ou seja, tem um reverb específico ali que está trabalhando não muito, eu não estou numa sala muito grande, eu estou numa sala que eu desenvolvi, que eu achei que era essencial para cantar ali, ficaria um som bacana, a voz estaria bem encorpada, né? O limiter que eu utilizei, ou seja, para que o limiter? O limiter é para eu ganhar volume de voz, ou seja, encorpar essa voz, ganhar mais volume na voz, mas também fazer com que ele não ultrapasse aquele limiter. Então eu botei ali aquele limite, eu botei em menos 4.1, ou seja, a voz vai ganhar corpo e ao mesmo tempo ela não vai ultrapassar daquilo dali, para não clipar, não trazer ruídos indesejados, né? Eu vou depois mutar a voz, você vai ver o resultado disso, mutar os efeitos da voz. Aqui um FX que eu coloquei, um efeito, para que ele pudesse mandar para mim um phase, ou seja, para dar um outro efeitozinho na minha voz ali, criar uma outra ambiênciazinha diferente, que eu escolhi o phase, né? Tem muita gente, por exemplo, com Duran Duran, que utilizava coros na voz, que é bem legal, mas eu utilizei o phase aqui. E um gate, justamente para que possa cortar todo tipo de ruído indesejado. Tem ruídos aqui que eu não queria que saísse, coisas que, né, de barulhinho, às vezes, passando a boca no microfone, coisas assim que são tão pequenas que o gate tem, fora microfonias ou coisas que pudessem acontecer, que ele cortaria logo de cara. Ainda voltando, né, eu estou falando de gravação com microfone dinâmico, comum, tá? No caso, eu estou usando um Shure SM58, tá? Eu vou voltar aqui, eu vou fechar, vou dar uma pausa aqui rapidinho, vou fechar e a gente vai voltar lá no plugin para a gente estar vendo esse som dele, como é que seria, né, sem e com os plugins, ou seja, eu vou dar uma mutada no plugin naquele momento para você ver. Então, galera, como eu falei, eu vou voltar a tocar a música aqui e a gente vai falar sobre, né, eu vou dar um bypass, ou seja, vou parar os plugins em determinado momento e você vai ver a funcionalidade dos plugins, né? Aqui está, conforme eu tinha falado, ele vai estar trabalhando em cima da minha voz. Então, vai começar tocando com os plugins. Então, você está vendo aí a voz bem encorpada, trabalhando bem, né? Dinâmica de cada coisa. Eu vou parar agora todos os plugins. Você vai ver aí que a voz, ela reduz, né? Cai bem aí
os volumes, aquela timbragem que estava, ficou natural, ou seja, a voz bem colocada. Eu tive trabalho de gravar essa voz para ficar uma coisa legal. E agora com os volumes, reverb, tudo funcionando. O compressor trabalhando as dinâmicas, o equalizador equalizando direito ali minha voz, de acordo com o timbre que eu escolhi, que eu queria. O DICR trabalhando a dinâmica também nos volumes, aonde ultrapassar, né? Ele está ali trabalhando. A sala que eu desenvolvi para esse reverb, ó. O limiter ali de volume que eu coloquei, ou seja, o menos 4.1, ele não vai passar daquilo dali. Então, esses foram, hierarquicamente falando aqui, os plugins que eu utilizei, o efeito que ele causou ali dentro da minha voz, utilizando ou não utilizando aqueles plugins. Você pode ver um resultado bem legal. E eu digo para você que está aí, né, uma ferramenta muito boa para você utilizar, que é o Isotope Nectar, né, que ele já vem com alguns presets aqui. Se eu abrir aqui, você vai ver diversos presets. Aí é a questão de você testar, ver como é que é cada preset desse aqui. É bem legal. Eu assim, adoro essa ferramenta, ela serve muito bem para o que eu estou fazendo. Dependendo do estilo de música, eu vou adequando esses plugins aqui para aquela, né, aquela determinada função de voz que eu quero ali, e acaba saindo um resultado bem bacana, bem minucioso, né? Mas é aquilo que eu falei desde o início, você conhecer como funciona a DAW, especificamente o seu software, entender um pouco mais sobre os plugins e a funcionalidade deles, vai te ajudar muito, não só na captação, mas também no preparo dessa voz, para que você tenha um bom resultado. E eu estou falando até então de que a gente está usando um microfone comum. Esse, no caso aqui que eu estou utilizando, está meio sombra aí, mas é um Shure SM58 que eu estou utilizando. Mas você tem diversos outros microfones, como TSI, você tem os condensadores, mas no caso aqui eu estou falando de um microfone comum. Microfone em casa, gravando e utilizando uma coisa, né, os plugins certos, a DAW certa, tudo direitinho. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Fica comigo aí no canal e fui!